Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 122, cujo título é Pecado e Pecador. O versículo destacado por Emmanuel está na terceira carta de João, capítulo 11. Não diz o versículo. Vejamos então. João diz, João, o mesmo que escreveu o Evangelho, não é? Um deles, um dos 4. Dos livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. E aqui temos João nos dizendo em sua carta: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, vale a pena a gente destacar assim, de pronto, né, que grita aqui aos nossos ouvidos, que ele diz, quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal, a gente pensa, bom, se quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não é de Deus. Mas não é isso que ele diz. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Ou seja, enquanto uns estão muito perto, esses outros estão muito longe, perto, longe. Então, estão com Deus e os outros não têm visto a Deus. Deus os renega, Deus os exclui como criaturas válidas da sua criação? De forma alguma. Deus apenas espera que todos nós, como bem Jesus narra naquela ideia muito linda do pastor e das ovelhas, não é? Deus espera que todos nós, a seu tempo, cada um a seu tempo, retorne ao convívio do Pai, retorne à casa do Pai, fazendo suas escolhas, usando seu livre-arbítrio, tendo como parâmetro, sim, as leis de Deus. Estão aonde essas leis? Na nossa consciência, não é? Bom, muitas pessoas ainda existem no mundo dedicadas a crimes, perversidades, desequilíbrios de todas as ordens, vícios terríveis. Sim, mas esses apenas estão afastados de Deus, não têm visto a Deus. A própria providência divina envia situações que chegam como oportunidades de despertamento dessas almas que dormem esse sono profundo. Dizemos almas com referência aos espíritos encarnados, mas é claro que também espíritos desencarnados estão nessas condições de afastamento do Pai Celestial. Então também, não é? Eles têm a mesma atenção amorosa do Pai, assim como os encarnados também têm. Vejamos então, mesmo que os desencarnados tentem negar qualquer tipo de vínculo, muitos ainda, vamos dizer assim, nas sombras, outros tantos nas trevas, tentando se desligar da figura da paternidade divina, mas isso é impossível. Deus, a todos nós, ao mais atento e participante espírito, vamos pensar no que mais, que temos conhecimento do mais alto grau, desde Jesus ao mais inferior dos espíritos do planeta Terra,
Deus ama igualmente a todos. Às vezes a gente não consegue entender isso. E é natural no nosso estágio ainda de crescimento moral. Mas assim é Deus. E os espíritos que já estão exercitando esse amor fraternal, esse amor universal, sentem isso também. Mas ainda nós aqui não. Nós vemos que até mesmo em família, filhos consanguíneos, pais e mães às vezes mostram mais preferência por um do que por outro. Nós, com a doutrina espírita, sabemos que isso é em razão das histórias passadas desses personagens em outras vidas. Mas ainda é assim o nosso sentimento. Os laços consanguíneos vêm para tentar, muitas vezes, aproximar corações que estão distanciados há bastante tempo por vários motivos. Às vezes acontece. Então, mesmo com os laços consanguíneos, nós vemos diferenças de gostar de pais e mães. Às vezes, simplesmente por falta de afinidade, não é nem desafeto, não. É falta só de afinidade mesmo. Mas com Deus não tem isso. Com os espíritos superiores não tem isso. Eles nos amam de uma forma muito indistinta. Né? É claro que se fazemos, vamos dizer assim, agimos no bem, atraímos simpatias, sem dúvida nenhuma. Essas simpatias não são favorecimentos, não. São simpatias que chegam naturalmente pelas afinidades construídas nas situações onde o bem se encontra envolvido, onde as lutas são vividas e conquistas tão abençoadas surgem. Então aí também surgem muitas simpatias, não é? Nessa ação, nesse esforço de construção do bem em nós e entre nós. Vejamos então o que Emmanuel nos diz sobre essas palavras de João. Vamos repeti-las. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E Emmanuel comenta: a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver grande família, igual à grande família, em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Está havendo um fenômeno atualmente, lembrando aqui que não acontecia 70 anos atrás, quando o livro Pão Nosso foi escrito, mas está acontecendo agora. Embora as pessoas não entramos no mérito de bons e maus, mas pensem diferente, politicamente, socialmente, seja lá o que for. Há essa divisão, como se pensar desta forma é ser bom, pensar daquela forma é ser mal. E o outro pensa, não, quem pensa da sua forma é ser mal, quem pensa dessa forma aqui é ser bom. Então, não estamos falando de um bem, um mal moral do Evangelho, não. E a situação está tão complicada que existem ódios sendo cultivados entre os seres humanos. E, embora aqui pecado e pecador, Emmanuel vai nos trazer exatamente, ele fala a questão dos desvios morais, dos crimes cometidos, mas hoje não é isso que está acontecendo. As próprias ideias estão sendo criminalizadas, vamos colocar entre aspas esse criminalizado, e vividas emocionalmente como se crime for pensar diferente. Kardec nos trouxe a máxima trabalho, solidariedade, tolerância, há quase 170 anos atrás. O que fazemos com isto? Onde está a tolerância nos dias de hoje? Inclusive, temos que tomar, nós espíritas, muito cuidado para que esse
tipo de ideias não entrem dentro da casa espírita. Vamos ter ideias políticas da porta da casa espírita para fora. O político dentro da casa espírita é Jesus. Jesus. Ele é o governador da terra. Ele está no executivo na nossa casa espírita. Já a Assembleia e o Senado, que tratam das leis, já está resolvido. Temos 3 instâncias de leis. A primeira revelação das leis de Deus, a segunda revelação das leis de Deus, a terceira revelação das leis de Deus. Essa é a Constituição que rege o proceder na casa espírita. E deve-se tentar sobre isso, para que não hajam perseguições políticas dentro da casa espírita, em grupos de comunicação dos tarefeiros da casa espírita. E é muito importante isso, para que o trabalho não seja contaminado e para que brechas não sejam abertas às sombras, que querem sim que as instituições que servem na seara de Jesus sejam comprometidas e, de preferência, extinguidas. Isso vai acontecer se nós não estivermos atentos. Casa espírita não é palanque político, seja de que lado for. Quem não tem essa visão não está preparado para estar dentro da casa espírita. Que vá para os seus partidos, que vá para as suas... seja o que for. Mas que vá assistir os estudos e participar, mas não está preparado para trazer esse tipo de perturbação para dentro da casa espírita. Não está preparado para atuar como um tarefeiro da casa espírita. Então vamos tomar atenção para que os nossos trabalhos não sejam contaminados por esse tipo de ideia que vai trazer consequências muito funestas para o trabalho da casa espírita. O nosso falar e as nossas conversas, estudos, aprofundamentos devem ser sobre Jesus, sobre Kardec, sobre a nossa vida, sobre a nossa postura moral. Trabalho, solidariedade, tolerância, contenção das más tendências. Sem isso não melhoraremos. E como vamos melhorar? Perseguindo o nosso próximo. Vamos tomar atenção a isto. Que fique da porta da casa espírita para fora. Não devem ser mencionadas situações que tragam prejuízos à economia vibratória da casa. E todos nós somos responsáveis por isso. Nosso Emmanuel, então, diz, vou repetir, a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim, a sociedade humana deveria viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista, no caso João, que é o que escreve a carta, e da onde foi retirado o versículo, o evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso será exilado do nosso Pai. Exilado de nosso Pai, ou seja, afastado, não é? De nosso Pai. Nem que se conserva ausente da criação. João apenas afirma que ele não tem visto a Deus.
Isso não significa que devamos cruzar os braços diante das ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipício. Então, se estamos lá e se Deus faz todo o esforço para ajudar aqueles que estão atrasados e nós estamos fazendo todo o esforço para nos ajudar em nosso atraso, ora, para que isto? Ah, mas é que Deus já me jogou fora porque eu me afastei dele. Me afastei? Abandonei, que seja? Não. Nós não estamos... Deus não nos afastou dele. Nós nos afastamos dele. Ele continua lá. Ou melhor, aqui, não é? Continua aqui. Basta que abramos a porta do coração para de novo começarmos o quê? Esse processo de ligação com ele. Falamos assim por causa da vibração, não é? Deus está dentro de nós, mas precisamos elevar a nossa vibração para perceber essa ligação com o Pai. Humildade, reconhecermos a grandeza de Deus, sermos menos rebeldes, menos impulsivos. Não queremos mudar o mundo quando mal conseguimos ainda mudar a nós mesmos. Vamos ter paciência, porque fato é que o mundo vai mudar. Vamos ter foco na nossa transformação. Estaremos ajudando o mundo com a nossa inteligência, a nossa dedicação, a nossa participação equilibrada na sociedade sempre. Sempre. Tem um ditado muito sábio que diz que a palavra é prata e o silêncio é ouro. Quando nós achamos que a nossa palavra não vai contribuir, talvez o nosso silêncio contribua mais. Conheço alguns amigos que às vezes falam: ai, mas eu vi isto na rede social, e aí eu não me aguentei, aí eu respondi, aí começou uma discussão. Não responda. Deixe que as pessoas tenham suas opiniões. Se for falar, fale algo que harmonize. Jamais algo que traga desarmonia. Vamos lembrar aqui de uma passagem de Chico, da vida dele, não é, que nós gostamos e acredito que os amigos gostam também. Que uma vez ele recebeu uma caixa que tinha embrulhada em papel de presente, aquela caixa tinha lixo. E ele retribuiu o presente. E a pessoa abriu, já achando que ia ter lixo também. Quando abriu, eram rosas. E a pessoa ficou muito encafifada e foi buscar saber de Chico por que ele retribuiu o lixo com rosas. E Chico disse: cada um dá o que tem. Chico tinha rosas a dar. Com certeza temos muito lixo para dar, mas vamos nos abster de dar o nosso lixo e vamos preferir as rosas de Jesus. Porque, como também diz a música preferida de Chico Xavier, fica sempre um pouco de perfume na mão que oferece rosas. É lindo, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. É isso. Hoje tivemos até música, mas não acabou não, vamos continuar. Emmanuel continua dizendo que não se tiram ervas daninhas para converter-se o terreno em precipício. Não é para que trabalhar um terreno se for para inutilizá-lo, de jeito algum. O terreno é preparado para cada vez mais produzir mais e melhor. E é isso que estamos fazendo conosco, e é isso que queremos fazer no mundo. Com certeza é, mas precisamos estar atentos para fazer da melhor forma aquilo que nos propusemos a fazer já desde antes de aqui chegarmos. Emmanuel diz: muita gente acredita
que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado, ou seja, o pecador, aquele que erra, deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por um enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Então, todos nós somos imortais. Fomos criados e não temos fim jamais. E essa nossa imortalidade é marcada pelo progresso. Um progresso que também não tem fim. Pois vamos progredir, 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 progredir até atingir. Não vamos atingir a perfeição absoluta, então vamos continuar o quê? Progredindo, progredindo, progredindo. Nós nem temos ideia do quanto, não é? Com certeza. Quando já imaginamos a nós mesmos como espíritos bons, nem consigo ainda imaginar isso, que é um espírito bom. Eu sei que é alguém que não se deixa arrastar por paixões, nem por fragilidades ou fraquezas. Alguém que não se deixa arrastar em situação nenhuma. Nossa, já é difícil imaginar isso. Que dirá, né? Um espírito puro que melhora numa perfeição relativa para todo sempre. Nossa, né? A gente ia ficar tonto. E ele continua dizendo: lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. Ou seja, nós não queremos o fim do pecado, mas sim o fim do pecador, mas sim o fim do pecado. Não queremos o fim do que erra, mas sim o fim do erro. Aquele que erra precisa ser acolhido, ajudado. Acolhido no sentido de ajudado. E não vamos esquecer que ninguém faz por ninguém. Ajudar não é fazer pelo outro. Ajudar, muitas vezes, é mostrar essa solidariedade, essa tolerância. O mestre indicou o combate constante contra o mal, conclui Emmanuel. Jesus indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Então, sem fraternidade legítima, como conquistaremos o reino celeste? Daí ele diz que é um marco sublime, a fraternidade legítima na conquista do reino celeste, em nós e entre nós. Extremamente desafiadora essa mensagem, mas que estamos nós, não é? Reencarnados no mundo de provas e expiações. O que são isso, senão desafios? Vamos estar atentos a esses desafios. Nesse momento de transição para um mundo de regeneração, muito nos será exigido. Não vamos perder a nossa calma, não vamos perder o nosso equilíbrio, não vamos perder o nosso senso de fraternidade e de tolerância. Essa é a hora de estarmos unidos e não apartados uns dos outros. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pela oportunidade reencarnatória que recebemos nesse desafiante início de século XXI, Senhor. Sustenta-nos as forças diante das tempestades que acontecem na nossa civilização. Abençoa todos os governantes deste mundo. Abençoa todos os corações encarnados e desencarnados. Ajuda-nos
a estarmos vigilantes e a nos lembrarmos da prece. Abençoa a nossa saúde, Senhor Jesus, física, mental, emocional, espiritual. Abençoa o nosso anjo guardião, nossos lares, famílias, afetos. Abençoa ainda, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que estejam em sofrimento aonde quer que se encontrem. Abençoa-os. E que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, estejam sempre em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.